Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. E hoje, conforme combinado, hoje eu quero te ensinar a como montar um prato saudável, como montar um prato que funciona mesmo. O que eu vejo no dia a dia, né, é a dificuldade que as pessoas têm de saber o que comer, como comer, né, em que proporção comer, como montar um prato. Na verdade, as pessoas às vezes acham que estão comendo muito saudável, fazendo escolhas acertadas, mas quando começam a me contar as escolhas, dá vontade de chorar. E o que para mim é um conhecimento muito básico, às vezes para as pessoas fica uma coisa muito complexa, fica assim, eu acho que eu, vou fazer uma coisa isso, vou fazer, acha que para comer saudável precisa ser um prato muito diferente, precisa, comer uma coisa muito exótica todos os dias, e não é bem assim. Então, hoje eu quero fazer uma coisa assim, para não ficar muito abstrato essa coisa do que comer, em que quantidade comer. Eu quero buscar alguns pratos aqui e colocar na tela aí para vocês acompanharem comigo, para eu explicar, né, por que que essa foi uma proporção boa, por que que esse alimento aqui tá legal, por que que esse prato não tá adequado, uma coisa mais prática para que você consiga aplicar isso o quanto antes aí na sua casa, tá bem? Então, bom, assim, a gente acho que o básico sobre a alimentação é a gente ter uma noção dos nutrientes, né? O que que é carboidrato, o que que é gordura, o que que é proteína. Isso tudo eu vou destrinchar com vocês, esmiuçar mesmo ali no primeiro módulo do curso, mas de um modo geral, né? Então, carboidratos vão ser massas, né? Os farináceos, carboidratos é tudo aquilo que dá debaixo da terra, né? Então, as raízes como batata, cenoura, beterraba, mandioca, né? Então, as massas, as raízes. Agora, as proteínas. Então, basicamente, carnes, aves, peixes, ovos. Existem também as fontes vegetais de proteínas, né, que são as leguminosas, principalmente, então a gente pode citar aí a soja, o grão de bico, ervilha, lentilha, o próprio feijão, né? E as nossas verduras, os legumes. Ah, não, e as gorduras. As gorduras que a gente vai encontrar aí já embutida nas proteínas, né, nas carnes, que também são uma fonte de gordura, principalmente carnes vermelhas, também nos ovos, também em algumas fontes vegetais, em legumes, né, ou frutas mais gordurosos, como o abacate, o coco, as castanhas, né? E muitas vezes a gente vai contar também a gordura já naquela gordura no óleo, no azeite, do preparo dos alimentos. Também entra aí, tá? Ok, então dito isso, né, os carboidratos, eles também abraçam ali as fibras, né? As fibras são tipo de carboidratos. Então, essas fibras são muito importantes para a gente colocar na nossa montagem dos pratos, porque fibras, além de gerarem saciedade, vão diminuir o pico de glicose que essa refeição gera no sangue. Né? Elas reduzem esse índice glicêmico da refeição. Então, assim, ó, em termos de saciedade, em termos de resposta hormonal à refeição, é sempre importante a gente colocar alguma fibra, né? E as fibras vão estar presentes nos vegetais, né? Nos legumes, vão estar presentes em alimentos integrais. Então, sempre a gente selecionar uma fonte de fibras para colocar nas nossas refeições. Gorduras boas, né? Então, já tem a gordura da carne, a gordura natural da carne. A gente coloca ainda o azeite, né? Que muitas pessoas não têm o hábito de consumir azeite ou têm medo de consumir azeite porque é gordura, porque é calórico, mas é uma fonte excelente de gordura, né? A gordura, lembrando, ela é importante também para a síntese dos nossos hormônios, é importante, né, para uma série de funções ali no nosso corpo e que, portanto, não deve ser zerada aí na nossa alimentação. Muitas vezes a gente acaba aí a gente acaba pecando mais pelo excesso de carboidratos e as gorduras ficam em terceiro, quarto, quinto plano. Muitas vezes, né, as pessoas realmente evitam. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa proporção e para a questão do prato que é realmente saudável, tá? Então eu quero colocar na tela
aqui. Eu abri, né, fiz uma pesquisa aqui no Pinterest de pratos saudáveis. E eu quero mostrar alguns exemplos aqui para vocês do que funciona e o que não funciona, tá bom? Então, por exemplo, vamos abrir essa imagem aqui, em que ele exemplifica, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Olha, de uma forma geral, é uma refeição para quem, né, ou a pessoa tá, quer ganhar massa magra aqui, ou é uma pessoa grande, né, porque essas refeições todas aqui devem dar aí em torno, deve dar pelo menos 1.800, 2.000 calorias. Então, mas eu quero analisar aqui com vocês as refeições principais, tá? O que ela colocou aqui? Ela colocou a proteína, não sei se isso aqui é frango ou se é peixe, né? Parece que tem 2 bifes aqui. Colocou bastante verdura e colocou uma fonte de carboidrato, tá? Seria interessante aqui a gente adicionar aqui o azeite, né? Como fonte de gordura. Adicionar aqui, a gente poderia colocar também algumas sementes, né? Sementes de abóbora. As próprias verduras aqui, elas já vão ser fonte de fibras também, né? Então, já ajuda a manter esse índice glicêmico da refeição. Claro que, olhando para a quantidade, né, do café da manhã, que tem uma quantidade boa de carboidratos, a gente vê que proporcionalmente está adequada essa quantidade de carboidrato no almoço. Mas nem todo mundo vai comer, né? Não sei aqui se foi uma batata doce grande ou se foram 2 batatas. É uma quantidade considerável. Vamos abrir essa imagem aqui, que mostra várias opções. Deixa eu ver se está pequeno, se a gente consegue aumentar. O que eu achei interessante dessa imagem, né? Eu achei interessante aqui que a gente consegue ter uma visão de várias opções. Então, por exemplo, nessa primeira refeição aqui, ele coloca mais ou menos metade do prato de salada, né? Pelo menos 40%. Repare que ele coloca aqui, né, o alface, repolho, tomate. Coloca mais ou menos 25, 30% do que seria aqui o carboidrato, muito embora a gente saiba que feijão e arroz também vão ter um pouco de proteína, tá? E o restante, olha, mais 2 ovos e uma coxa de frango. Achei um prato bem equilibrado, tá? Que tem as fibras ali decorrente das verduras. E muito interessante também a gente sempre tentar manter alguma fonte de fibra de verdura crua. Porque o que eu vejo muito assim, né? As pessoas, não gostam de comer folha, ou então no dia a dia eu acabo comendo muita legume cozido, eu levo marmita para o trabalho. Sempre que a gente tem a oportunidade de comer a verdura crua, é interessante a gente manter isso como uma rotina, porque aquilo que é cru, para o nosso intestino, é alimento para bactéria boa, tá? É pré-biótico. Então, você não precisa ficar suplementando aí pré-biótico, né? Probiótico. Se você alimenta as suas bactérias já de forma correta com os alimentos certos. Então, alimentos crus, verduras, ali são muito interessantes para a gente manter essa saúde intestinal e esse funcionamento regular também do intestino. Então, você coloca aqui pelo menos 40, 50% de verdura, poxa, você já tem uma quantidade interessante aqui de fibra, de vitaminas, de minerais, tá? E lembrando aqui, então, essa proporção, né? Aqui ele respeitou bem, colocou mais ou menos uns 45% de verdura, 30% aqui de carboidratos e mais 25% pelo menos de proteínas. Ok, tá? É um prato saudável. Pulando aqui agora para a segunda opção, a gente tem, nesse daqui, já é um pouquinho menos de carboidrato, né? Então, olha só que interessante, ele colocou um pouco de arroz, optou aqui aparentemente pelo arroz integral, colocou carne. Eu acho que nessa refeição aqui, a gente poderia caprichar um pouco mais as proteínas, tá? Então, sempre pensar, se eu divido o prato em 4, pelo menos 25%, né? Pelo menos 1/4 desse prato deve ser proteína. Se quiser passar um pouquinho mais, né? Melhor. E eu não digo só em questão de quantidade, eu digo proporcionalmente, porque às vezes a pessoa não vai comer um pratão,
né? E isso é interessante porque vai servir para todo mundo, né? Desde a pessoa que come muito até a pessoa que come pouco, porque o que interessa aqui para mim é a proporção. Então a gente colocar pelo menos 25% desse prato de proteína, né? E na verdade a gente vê que tem pessoas que no geral as pessoas comem menos proteína do que é necessário. E verduras também. Acaba que a maioria vai pegar mais lá no carboidrato. Então, olha só, aqui ele colocou, né, opções de legumes cozidos, aqui, né, a cenoura e o brócolis, mas ele também não deixou de colocar legumes crus, a beterraba com a cebola. E aqui a porção de arroz, que é uma quantidade ok, né, uma quantidade boa, mas, na minha opinião, esse segundo prato ficou faltando proteína. E aí aqui na terceira opção, ele comeu, né, só uma coxinha de frango, mas ele complementou com mais 2 ovos, tá? Então é interessante também a gente fazer essa complementação. Ah, Alana, mas eu não quero comer muita carne. Complementa com ovo, complementa com as leguminosas, né? O grão de bico, a lentilha. Lembrando que se você for contar com as proteínas vegetais do grão de bico, da lentilha, da soja, de um modo geral, essas proteínas, elas têm mais carboidrato, tá? Então, hoje eu vou comer menos proteína da carne, ou então eu vou comer mais o grão de bico ali, alguma coisa nesse sentido. Não vou comer carne, vou comer a proteína vegetal. Mas, então, capriche nas fibras, né? Capriche na salada, coloca ali mais algumas fontezinhas de carboidrato, mas maneire no carboidrato, porque as leguminosas já vão ter esse carboidrato, tá bem? E elas também têm fibras, então a digestão pode ficar aí um pouquinho mais lenta. Essa outra opção aqui de baixo, de quarta-feira, né, eu achei bem interessante para mostrar que é possível você comer um prato saudável sem arroz e feijão. Né? Eu sei que é cultural nosso, que a gente, né, geralmente vai ter ali o arroz e feijão, mas aqui, olha, ele colocou um purê, né? Não sei se é de batata baroa, mas colocou já a fonte de carboidrato, colocou a proteína e colocou bastante verdura. Então, tem verdura crua, tem verdura cozida, nessa proporção aqui de proteína, lembrando, tá pouco também, pelo menos 25% do prato aqui tá faltando. Ah, Elana, mas por que colocar tanto? Você come um prato desse aqui, você fica saciado, mas você vai ter fome mais cedo. Você vai ter fome mais cedo e você não vai bater a tua meta proteica, tá? Então, interessante a gente estar atento para isso daí. Nesse caso aqui, é um exemplo legal nesse próximo dia de quinta-feira. É bem proteico. Eu acho que isso daqui... Não, esse daqui eu tô achando que é arroz. Mas se fosse arroz com frango desfiado, né? Ou só o frango desfiado, se fosse só o frango desfiado, ia ser um prato low carb, você concorda? Low carb. Não é um prato baixo em gordura, porque a gente tem aqui 3 ovos, né? Com a gema. Tá tudo bem por mim. Mas a questão é a quantidade de carboidrato. Né? Então, se a gente colocar, isso aqui, digamos, é o frango desfiado, mais 3 ovos e as saladas. Bacana. É um prato, né, que tem menor carboidrato? Tem, mas ele vai te dar saciedade por conta da proteína, ok? Nesse outro dia aqui, é interessante a proposta, né? Tem bastante salada, bastante verde, tem um purê aqui. Mas colocou aqui, ó, 2 bifinhos muito pequenos de peixe. Então, e o peixe é uma proteína mais leve e é uma proteína que, assim, em 100 gramas, ele vai conter um pouquinho menos de proteína do que a carne vermelha, por exemplo, tá? Então, a gente precisa caprichar na quantidade do peixe para a gente bater essa meta proteica. Mas se ele tivesse seguido a proporção aqui no peixe, vamos colocar, né, 30% de proteína no prato, com certeza seria um prato perfeito. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o que é dito, né? Se a gente fizer essa pesquisa no prato... Quer ver? Eu vou fechar essa imagem. E agora eu quero mostrar para vocês o que a gente encontra de referência como prato brasileiro saudável, tá? Então, vamos lá e vamos ver se é realmente saudável isso daí. Olha, então eu fiz uma busca aqui de prato brasileiro saudável e aí apareceram algumas opções. A primeira, vamos colocar aqui, ó,
arroz, feijão, a salada, né, como sempre, aí, alface, tomate e um pouquinho de carne, né? Então, proporcionalmente, gente, a gente repara que esse prato tem muito mais arroz e feijão do que o restante, né? É interessante que a gente colocar mais carne, a gente variar mais nas verduras, tá? Então, outra opção seria essa daqui, ó. Mesma coisa, bastante arroz e feijão, um bifinho de carne tímido aqui e salada, só alface, tomate. Achei muito interessante isso, porque realmente o que as pessoas têm em vista como prato saudável, às vezes é isso aqui, ó. Arroz, feijão, tomate, umas folhinhas perdidas aqui, e pra pessoa tá saudável, tá? Mas o que a gente tem que lembrar, né, gente? A proporção. Isso daqui pra mim já tá um pouco melhor, ó. Tem um bife de carne aqui generoso, arroz e colocou aqui, ó, a cenoura, que também vai ter um pouco de carboidrato, né, mas ela optou pelo arroz integral, e as fibras aqui. Outra opção seria essa daqui, mas está faltando proteína, né? Então, de um modo geral, qual que é a dificuldade que as pessoas têm? Aqui novamente, ó, faltando proteína. Cadê? 25% do prato que eu quero, né? Ah, Alana, mas tem proteína no feijão, no arroz. Tem, mas isso daí vamos falar que é ganho colateral. Você precisa garantir que pelo menos ali 25% da tua refeição seja a fonte de proteína, né? Aqui ela confundiu, né? 50% do prato não é feijão, é dos legumes e da salada, dos folhosos, né? Então, bem, de fato, isso aqui já dá pra gente entender o que as pessoas, né? O que o brasileiro médio entende como prato saudável. Pouca proteína, coloca bastante feijão, arroz, uma folhinha de alface e tomate. Então, o mais importante da gente, o Pinterest, ele tem mais referências de pratos saudáveis do que o Google aqui para prato brasileiro saudável. Gente, então, para fechar, né, fonte de carboidrato, vamos colocar ali 25, 30% do prato. Se você for optar pelo arroz e feijão, né, não precisa colocar mais uma fonte de carboidrato. Ah, Elana, mas eu quero comer e batata e macarrão. Esse também é um erro. Selecione uma fonte de carboidrato, né, que seja o arroz e feijão, né, que já é uma mistura que vem praticamente ali, já está praticamente junto a dupla arroz e feijão, né, ou macarrão, ou um purê de legume, ou uma batata assada, tá? 25% desse prato tem que ser reservado para proteína. E aí vai entrar principalmente, né, as carnes, carne vermelha, carne branca, o peixe, ovos também. E aí, interessante você pensar que, quantos ovos são suficientes, né? Um ovo tem 6 gramas de proteína. Se você tem que comer pelo menos ali 1,2 gramas por quilo, para a gente dizer, bom, o prato tá mais equilibrado, né? 1,2 gramas por quilo por dia. Então, você encontra essa quantidade em gramas, divide pelo número de refeições que você faz por dia. Normalmente, as pessoas fazem 4 refeições por dia. Então, uma pessoa de 60 quilos tem que comer mais ou menos 80, 90 gramas de proteína por dia. Se divide em 4, fica aí, digamos, 20 gramas de proteína. Um bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Então, é no mínimo um bife de 100 gramas que tem que ter nesse almoço, tá? Para pessoas maiores, né, já tem uma necessidade proteica maior. Às vezes vai precisar de um bife grande, um bife meio, tá? Ou então vai comer um bife menor, mas vai complementar com os ovos. E metade do prato, ou pelo menos 40%, colocar, de fato, os legumes, colocar a salada. Ah, Elana, não gosto de salada. Uma dica é, aprenda a fazer molho de salada. Molho gostoso de salada. Tem molho de iogurte, molho de mostarda e mel, molho com azeite, com aceto balsâmico, né? Então, tudo isso você vai incrementando e vai trabalhando o seu paladar. É interessante você sempre colocar uma fonte de alimentos cru, tá? Então, por exemplo, as folhas, né? Ou pode ser mesmo os próprios legumes ali, o brócolis, um pepino com tomate, né? Saia dessa mesmice de salada é alface, tomate, cebola. Salada é alface, tomate, cebola. Porque a gente tem uma diversidade de legumes aí para a gente colocar ao longo dos nossos dias e ter, pelo menos, também, né, um aporte diferente de vitaminas e minerais para ajudar na nossa saúde intestinal, enfim. Então, invista nos molhos, invista na variedade, capriche na proteína.
Na dúvida do carboidrato, escolha um carboidrato natural. Uma batata, tudo que nasce debaixo da terra, tá? Que vai ser mais saudável, que vai ser menos processado, tá bem? Para finalizar, não esqueça de jogar um fio de azeite na sua salada, que é uma gordura de ótima qualidade e que também vai ajudar com a sua saciedade. Outra dica é para quem tem muita fome, coma a salada antes da refeição principal. Pega ali o pratinho de sobremesa, né? Monte ali a sua salada, bem generosa, com bastante folhas. Tempera a tua salada do jeito que você gosta, com azeite, com vinagre, com limão, com um salzinho. Come a salada devagar, mastigando bem esses alimentos, esperando a sinalização da saciedade. E aí, por fim, você monta o teu prato com bastante proteína e com o carboidrato que você preferir, tá? Agora, para quem gosta de ver aquele prato cheio, a dica é: coloque as folhas, coloque as verduras cruas, né, para você ter aquela sensação do prato cheio e coma devagar, respeitando a saciedade. Combinado? Então, espero que essa aula tenha te ajudado, tenha te ensinado aí, de fato, a como montar um prato saudável e viver bem, viver melhor, tomando decisões acertadas na sua alimentação. Te vejo na próxima aula. Até lá!